Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos começar hoje uma live falando sobre carência afetiva, tá? Ou melhor, como lidar com a carência em épocas de pandemia. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é carência, porque quando nós falamos em carência, primeiro que carência significa que está faltando algo. Tá? Quando nós falamos em carência afetiva, nós estamos dizendo, na verdade, que vamos dizer assim, é um sintoma que caracteriza uma dependência emocional extrema que nós temos em relação a alguém ou alguma coisa. O que significa isso? Toda vez que nós falamos em relação à carência, nós precisamos primeiro entender uma outra coisa, né? Que, primeiro, o que são carícias ou reconhecimento, tá? O Eric Berner foi um psiquiatra na década de 50, e mais ou menos em 1956, 57, ele desenvolveu uma teoria chamada análise transacional. Análise transacional, boa tarde para todo mundo que está entrando. Análise transacional, ela é uma técnica que foi baseada na psicanálise e que ela tem por objetivo, chama-se análise transacional, porque são análise das relações. Tá? Então, toda vez que você vai olhar para as relações, você faz essa análise de uma forma mais simples, de uma forma mais, digamos assim, em vez de ser de uma forma tão elaborada quanto a psicanálise, você transforma isso numa linguagem muito simples. Oi, Paulo, bem-vindo. Tá, então primeiro vamos lá. O Eric Berner dizia uma coisa que eu já repeti algumas vezes aqui para vocês, e quem me acompanha sabe que é uma das minhas frases prediletas, um beijo é 10 vezes melhor que um tapa. Todo mundo concorda? Você prefere receber um beijo do que um tapa? Ou seja, um beijo é 10 vezes melhor que um tapa. Um beijo, uma atenção, uma carícia positiva é 10 vezes melhor do que você me agredir. Seja emocional, seja verbalmente, seja fisicamente. Porém, um tapa é 100 vezes melhor do que nada. O que significa exatamente isso? Que eu prefiro 100 vezes que você me dê uma atenção negativa, você me desqualifique, você me agrida, do que você me ignore. Porque quando você me ignora, você me dá a sensação de que na verdade eu não existo. Oi, Hector, bem-vindo. Então, olha que maluco, né? Como é que nós podemos querer um tapa em vez de um beijo? Na verdade, eu não quero um tapa em vez de um beijo. Eu quero um tapa em vez de nada. Entre você sequer olhar para mim, eu prefiro que você me olhe. Então vamos imaginar o seguinte, que nós estamos numa sala, tá? Esteja eu e você. E eu começo a conversar com você, elogio a roupa que você está olhando, elogio o teu sorriso, e a gente tem uma conversa super gostosa. O que eu estou fazendo? Eu estou te reconhecendo, tá? Então, para nós, dentro da análise transacional, carícia significa a unidade básica de reconhecimento humano. Tudo bem? Agora imagine que de repente nós estamos lá e eu começo. Muito obrigada, Hector. Hector está dizendo que eu estou linda e charmosa. Uau, obrigada. Então, assim, só que eu chego, estamos só nós duas na sala, ou só nós dois, e de repente eu falo pra você, ai, mas essa roupa é péssima. Ah, mas você parece chato. Ai, você tá tão... A sua roupa não combina. Você é gorda, você é isso. Eu começo a agredir sua autoestima. Num primeiro momento, qual é a reação natural de cada um de nós? Olhar e falar, opa, que é isso? Mas depois de um tempo, entre você me agredir, você ignorar e fingir que eu não existo, será que eu realmente não vou querer que você me agrida? Pelo menos para você dizer que eu não estou maluca e não estou sozinha ali, e não estou adoecendo, não estou ficando maluca de achar que eu não tenho importância, até duvidar se eu estou viva ou não. É nesse conceito.
Nesse contexto que nós falamos que um beijo é 10 vezes melhor que um tapa, mas um tapa é 100 vezes melhor do que nada. E aí nós precisamos entender como é que funciona essa questão da carência para nós. O quanto nós, até separei um materialzinho aqui para a gente ir seguindo, o quanto nós, na verdade, nos damos conta do tipo de atenção que nós recebemos. Eu vejo muitas vezes em relacionamento, as pessoas se relacionando pelo negativo. E aí você pergunta, poxa, mas a pessoa não sabe se relacionar pelo positivo? Por que em vez dela falar que eu estou lindo, ela só fala o que eu tenho de defeito? Por que o tempo todo, em vez de me dar segurança, tá? Eu acabo me sentindo insegura? Acabo me sentindo sem chão, eu acabo me sentindo como se faltasse algo. Por que apesar de eu estar com essa pessoa, eu me sinto tão insegura? Tá? Porque possivelmente foi dessa forma que essa pessoa aprendeu lá atrás. Tá? Você nunca ouviu frases do tipo, não elogia muito, porque senão a pessoa ela não vai se esforçar o suficiente? Eu já ouvi muitos tipos de frases. Você tem que maltratar a pessoa, porque quando é maltratada a pessoa gosta. Gente, isso não é real. Na verdade, o que você está me dizendo é melhor eu dar uma atenção negativa do que eu ignorar a pessoa. Mas dá para eu criar uma relação de intimidade, de amor, se na verdade eu não reconheço o outro positivamente? E para nós falarmos disso, nós também precisamos entender, fazer uma pequena diferenciação em algo que no Brasil as pessoas confundem muito, a meu ver. Por exemplo, durante muitos anos da minha vida, as pessoas falavam que eu era muito agressiva. E era muito complicado isso, quer dizer, como é que eu posso ser agressiva se eu acho que as pessoas são tão agressivas? Será que eu tô tão... A minha forma de olhar o mundo é tão diferente, é tão errada assim? Por quê? Porque eu via as pessoas xingando as outras, na minha opinião. Então, não é que elas falavam assim, ai gatinha, elas falavam, e aí, sua galinha? Eu entendo que entre certas pessoas isso pode ser um elogio, tá? Pra mim não é um elogio. Eu não nasci com pena, tá? Me chama de pombinha, então, se quer me dar pena. Ué, mas não, parecia... Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o que é uma pessoa agressiva? Uma pessoa agressiva é uma pessoa que agride a autoestima do outro. Uma pessoa que é muito clara, objetiva e direta, ela não é uma pessoa agressiva, ela é uma pessoa assertiva. Quando eu digo para você, eu não gostei disso e acho que você poderia fazer melhor, eu não estou te agredindo, eu estou dizendo o que eu vejo das possibilidades que você tem do que você está me entregando. Agora, quando eu digo para você, mas é burro mesmo, né? Não podia fazer diferente? Aí eu estou fazendo o quê? Eu estou agredindo a autoestima do outro. Eu sei que é forte falar isso, mas é um jeito de nós entendermos como é que nós funcionamos e o que nós aceitamos. Tá? Muito obrigada. O Hector hoje resolveu me dar um monte de carícias positivas. Muito obrigada. Estou assim adorando. Então vamos lá. Se eu estou dizendo, tá, que carícia é a unidade básica de reconhecimento humano, que carícias são estímulos sociais de um ser vivo a outro ser vivo, o qual, por sua vez, reconhece a existência do outro. Tá? A carícia ela é tão importante, ou o reconhecimento, ou a atenção é tão importante quanto a comida. E sabe qual é a nossa carícia mais forte? Vocês têm uma ideia de qual é o tipo de carícia que tem mais poder na nossa vida? Pensa o que você precisa. Pensa qual é o reconhecimento que, na verdade, não importa. Tá? O que a pessoa faça, quando a pessoa faz isso, naquele momento você se sente extremamente acolhido ou acolhida. É o toque humano.
Olha que interessante. Por isso que nós temos o dia do abraço, por isso que nós temos a necessidade de sermos tocados, tá? E aí nós temos um outro ponto. Quando nós falamos em carência, nós também precisamos entender, tá? O que eu preciso? Primeiro, eu preciso avaliar como é que eu fui criada, tá? Como assim? Eu fui criada numa família que me deu muitas carícias? Eu fui uma criança muito abraçada? Eu fui uma criança que as pessoas conversavam comigo, que as pessoas me tocavam como criança? Eu fui uma criança onde as pessoas diziam que o que eu pensava era importante. Eu fui uma criança onde as pessoas me deixavam ocupar só o lugar de criança. As pessoas me contaram que quando o mundo acabava, não era minha culpa. As pessoas me contaram, ou seja, meus pais. Oi, Tereza, que efetivamente, quando eles brigavam, eu não era responsável por aquelas brigas. Me contaram que a minha mãe não ficou com o meu pai porque ela me tinha. Me contaram que eu não era um peso. Me contaram que eu era importante. Me reconheceram, me acolheram. Como é que eu aprendi a me relacionar na minha família? Eu fui uma criança que eu recebia atenção positiva ou eu recebia atenção negativa? Quando eu recebia atenção positiva, eu me sentia adequada? Quando eu recebi uma atenção negativa, como é que eu me sentia? Por quê? Porque a partir do momento que eu entender como é que eu fui criada, eu posso também chegar à conclusão se eu sou uma pessoa que eu já trago uma carência da minha infância ou se eu sou uma pessoa que eu tenho aqui a minha carência relativamente equilibrada. Porque nós ainda temos uma outra coisa. O reconhecimento, ele é importante para todos nós. Mas cada um de nós também vamos receber o reconhecimento naquilo que é mais forte para nós. Por exemplo, para mim um abraço é 10, 100 vezes mais importante do que 1000 palavras. Tem pessoas que não. Uma palavra é mais importante do que um toque. E tem pessoas que o gesto de fazer algo, ou seja, pessoas visuais, elas olham para aquilo, elas recebem aquilo como uma super carícia, um super reconhecimento. Então, percebe isso? Então, a primeira coisa é, nesse momento, onde eu estou presa em casa, a maioria de nós já estamos aí nós estamos entrando, tá? Num processo de quase 90 dias em casa, tá? O Paulo falou assim, para mim toque diz muito mais, não precisa falar nada. Para mim também, tanto que quando eu realmente, uma das coisas que eu faço, e quem é muito visual fica incomodado com isso, todo mundo que vem no meu consultório, pelo menos vinha, né, porque agora eu só faço atendimento online, uma das coisas que eu sempre fiz foi receber na porta e dar um abraço. Por quê? Porque naquele momento, aquele abraço é o jeito de dizer, eu estou aqui e eu estou te acolhendo. Tá? Tem pessoas que preferem ouvir. Que bom que você chegou. Que bom que você pode vir. Que bom que você está aqui comigo. Tá? Tem pessoas que elas precisam se sentir acolhidas no ambiente. Quem é muito visual, você não precisa. Ele não vai ter a mesma carência. Então, vamos lá. Como é que você se sente? Ai, eu também tô sentindo. Tereza, deve ser Tereza Rosa, tá? Ela diz, sentindo falta de abraços. Aí a Milena disse sim. Aí o Hector disse, verdade, a atitude diz muito mais que 1000 palavras. Então, depende. Vamos lá. O Paulo, talvez o Hector, nós sejamos pessoas muito sinestésicas. Pessoas sinestésicas são pessoas que precisam de mais carinho físico. Um abraço, uma comida quentinha, Terê, desculpa. Um chazinho quente, um chocolate quente, segurar na mão. Tá, uma cobertinha quente, uma roupinha gostosa. Gostosa significa macia.
tá? Tem pessoas que elas precisam ouvir o quanto elas são importantes. Elas precisam ouvir: eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim, você tem um lugar no meu coração. E tem pessoas que elas precisam sentir. É muito engraçado o fato de eu estar presente, mesmo que eu esteja fazendo outra coisa, para a pessoa: eu já estou ali, tá tudo bem. Então nós precisamos entender como é que eu me relacionava na minha família. Tá? Segundo, como é que eu funciono hoje? Tá? Todo mundo gosta de ser mimado. Então, Deia, mas nós temos que entender que não é todo mundo que gosta de ser mimado da mesma forma. E nós precisamos entender que quando nós falamos de carícias, nós também temos que pensar que a nossa carícia está muito relacionada, não é só o outro, é a minha pessoa também. O Paulo diz o seguinte: eu recebo carinho e atenção no Zoom, mas não satisfaz quase nada. É verdade, Paulo. Se você é uma pessoa muito sinestésica, não vai satisfazer mesmo. Então, como é que eu posso, nesse momento, aí onde eu não posso abraçar tanto, onde eu não posso receber tanto, o que eu posso fazer para que eu me dê atenção, para que eu me dê a carícia que eu preciso? Ou para que eu possa pedir a carícia ou a atenção que eu necessito. Então, vamos lá. O que você tem feito nesse período para você se dar carícias positivas? Tá? Por exemplo, eu tenho uma gata e eu brinco que gata é o nome que deram para aquele ser maravilhoso chamado animal, porque na verdade tem uma alma de cachorro. Por quê? Porque todo dia minha gata, ela sobe no sofá e ela fica batendo com a patinha na minha perna até eu abraçá-la. Aí eu abraço, eu acho que ela lembra que ela é gata e ela sai. Passa um tempo, ela volta para outro abraço. Isso daí, o fato de ter esse bichinho e poder me relacionar com ele, não substitui um ser humano, mas diminui a carência. Tá? Se eu sou muito sinestésica, o fato de eu fazer uma massagem, o fato de se eu tenho um parceiro ou uma parceira em casa, de eu pedir o que eu estou precisando, faz diferença. Se eu sou uma pessoa mais visual, o que eu preciso fazer para me sentir acolhido? Talvez, e aí entra, falar, ver as pessoas, como assistir live, ler livros, poder conversar com as pessoas vendo. Para o visual, a carência dele de toque é muito menor, assim como de comida. Tá? Normalmente os visuais não têm essa carência física que o sinestésico tem. Então a pergunta é, primeiro, eu estou me dando carícias positivas ou eu tenho me dado carícias negativas? Eu estou aceitando carícias positivas dos outros? Ou eu estou rejeitando? Eu estou pedindo o que eu preciso? Tá? Porque muitas vezes eu sei exatamente o que eu preciso, mas eu não peço. Tá? Eu estou me dando. Tá? Eu estou me permitindo não me dar ou não receber carícias negativas. Tá? Eu estou recusando o que não tem a ver comigo. Porque tudo isso faz diferença. E nós precisamos entender que existem coisas, e principalmente quem tem criança vai entender muito isso. Criança é muito carente de atenção, carente de amor, carente de saber que nós estamos ali por elas. Tá? Então, nós também podemos... nós precisamos entender que quando nós falamos em carícias, nós também, quando eu falei você aceita carícias positivas, você se nega a receber carícias negativas. Por quê? Porque nós temos tipos de carícia. Isso é muito legal quando você estuda análise transacional. Por quê? Porque quando você começa a entender o que você precisa e o que você tem, automaticamente você pode diminuir
tá? A tua carência. Então hoje a nossa pergunta do tema da live é: como é que está o meu baldinho de carícia? Ele tá vazio, ele tá pela metade, ele tá cheio, ou ele já está lá assim desesperado? Como é que está a minha carência hoje se eu fosse avaliar de 0 a 10? 0, nenhuma carícia. 10, o máximo de carícia. E o que é interessante, porque quando nós não temos carícias, é muito comum que nós comecemos a entrar de certa forma, nós começamos a ficar triste. E essa tristeza, ela pode até nos levar a uma depressão. Então vamos imaginar, olha que coisa interessante, né? Eu preciso entender como é que eu recebi atenção na minha família. Porque é isso que eu vou repetir na minha vida adulta, tá? Como diz uma amiga minha, não adianta plantar banana achando que vai dar caqui. Se eu fui uma pessoa que eu fui criada numa família italiana, tá? Onde eu recebi muito carinho, só por existir eu já recebia carinho, só por ser um bebê naquela família e por ser parte da família eu já era acolhida. Tá? Então, isso daí me faz ser automaticamente, independente se eu sou uma pessoa boazinha ou brava, faz com que eu seja uma pessoa afetiva. Porque eu recebi, eu sei dar, eu fui ensinada a receber e dar carinho. Ok? Eu preciso entender que tipo de carinho eu preciso, que tipo de carícias. Por exemplo, eu sou muito sinestésica, ou seja, o que significa isso? Sinestésicos são pessoas que lidam com o mundo através dos seus, a paladar, do olfato, do tato. Então, eu sou uma pessoa que a roupa tem que ser macia e gostosa, larguinha, eu não suporto nada apertado. É muito melhor que ela seja gostosa do que bonita. Se for bonita e gostosa, melhor ainda. Eu gosto de comidas gostosas, não é qualquer comida que eu gosto de comer. Eu gosto de comidas quentinhas, eu gosto de abraços, tá? Agora, olá, vocês estão me ouvindo? Eu mudei de aparelho, vamos ver se agora funciona. Oi, Carmen, você tá me ouvindo? Olá, conseguem me ouvir agora? Ótimo. Então vamos lá, o que nós estávamos falando? Nós precisamos, ótimo, por algum motivo simplesmente decidiram que falar sobre carícias não era uma coisa que queriam. Vamos lá, vamos voltar. Então assim, voltando. Carícia, unidade básica de reconhecimento humano. A carícia, elas são estímulos sociais de um ser vivo a um outro ser vivo, o qual, por sua vez, reconhece a existência da outra pessoa. As carícias, elas são tão importantes quanto alimentos. Nós temos carícias positivas, que são aquelas carícias, seja através de um olhar, através de uma fala, através de um toque, que fazem com que eu tenha emoções ou sensações agradáveis. As carícias negativas são aquelas que, através de uma palavra, de um olhar, através de um abraço, de um toque, de um tom de voz, me convidam a ter emoções ou sensações desagradáveis. Nós temos, e por que eu falei da infância? Porque na infância é onde nós recebemos as primeiras carícias que vão, de certa forma, formatar um pouco a nossa forma de lidar com o mundo. Como? Através das carícias, a gente chama que são carícias que nos ajudam a dar as condições de sobrevivência. Tá? Como assim? São as carícias incondicionais. É quando eu recebo atenção, eu recebo amor simplesmente porque eu existo. Tá? Como muitas vezes nós fazemos com crianças, nós fazemos quando uma pessoa diz, você pergunta para a pessoa, por que você gosta de mim? E ela responde, eu não sei, eu simplesmente gosto. É muito importante ter você na minha vida, eu gosto de você do jeito que você é. Tá? O Paulo disse, carícia é um alimento para a alma, é para a alma e para o nosso corpo, físico, mental, emocional, espiritual e energético. Paulo é para tudo. Tá?
o nosso grau de estresse diminui quando nós recebemos carícias. E o nosso grau de estresse aumenta quando nós recebemos carícias negativas. Imagine uma criança que a mãe fala que ela é uma criança que não foi desejada, que ela é um fardo, que não deveria ter tido ela, que o simples fato dela existir já acabou com a própria vida da mãe. Como é que essa criança ela vai conseguir aceitar carinho lá na frente? Como é que ela vai conseguir realmente dar carinho se ela já parte de um princípio de fome? Como é que nós lidamos com isso? Quantas vezes, por situações que não tem nada a ver com a criança, os adultos acabam colocando sobre ela um peso, um fardo que não é dela de forma nenhuma. Ah, o casamento não deu certo. O casamento não deu certo, eu não sou responsável pelo casamento como filho. Tá? Então, tudo isso faz com que nós tenhamos que parar e falar, tá, eu tenho tido carícias na minha vida, eu recebi o que eu precisava lá atrás, ou eu sempre tive mais fome do que eu tive alimento, pensando que carícias nós podemos equilibrar como alimentos. Nós vamos fazer um exercício, vamos chamá-lo assim, para vocês entenderem o quanto a questão da carícia é algo que faz diferença na nossa vida. Imagine que isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, tá, em algum momento. Você acorda de manhã e você perdeu a hora. Você tinha um compromisso às 8, você deveria sair de casa às 7h30, você simplesmente acorda 15 para as 8. Você toma o banho mais rápido da sua vida, você pega a primeira roupa que você encontra, se der para tomar uma água, já foi ótimo. Você sai sem tomar nada. Aí você chega na tua reunião, onde você tem o seu compromisso, e lá você toma um copo d'água ou um café preto. E aí o teu dia vai enrolando. Quando chega meio-dia, você já tá com uma leve dor de cabeça, tá? E aí você também não tem tempo de comer. E o que você faz? Você vai lá e toma mais um copo d'água, toma, sei lá, uma coca, toma um café. Quando chegar 2, 3 da tarde, você vai estar com muita dor de cabeça. Quando chegar, tá, às 8 horas da noite, você vai estar com uma enxaqueca horrorosa. E aí o que você precisa? Comer, tá certo? Só que se você tentar comer nesse momento, você não vai conseguir fazer a digestão e você vai passar mais mal ainda. Você começa, o que acontece? Seu corpo precisou tanto, que quando ele recebeu, ele não conseguiu dar conta e ele rejeitou. E é isso que ocorre com muitas pessoas. Elas têm tanta fome de carícia, tanta fome de atenção, que quando elas conseguem receber alguém dar amor, elas não sabem o que fazer com esse amor. Elas não sabem o que fazer com esse excesso, digamos assim. Então, a minha pergunta é, eu já te fiz essa pergunta 3 vezes. Tá, como é que eu estou hoje? De 0 a 10 em relação à minha carência. E a minha carência não é só afetiva, no âmbito afetivo, a minha carência é como ser humano. Como é que eu estou suprindo a minha necessidade de atenção familiar, a minha necessidade de atenção social, a minha necessidade de atenção sexual? Como é que eu estou suprindo a minha necessidade, tá, de atenção em relação à minha parte mental? Como é que eu estou me alimentando? E aí eu posso chegar, oi Felipe, bem-vindo. Como é que eu posso, nessa avaliação, tá? Então vamos fazer uma brincadeira. Sim, o Paulo disse, meu consumo de chocolate vem aumentando. Na verdade, muitas pessoas devem estar consumindo muito mais chocolate, o que deve estar gerando um aumento de peso, o que deve estar gerando uma baixa autoestima. Porque quando a mulher engorda ou o homem engorda, nós não nos sentimos bonitos. Tá? Sim, a ansiedade também aumenta. O que é ansiedade? Ansiedade é a ânsia de conexão.
Então, a minha dica é, legal, nós já sabemos que existe na condição de sobrevivência, nós estamos numa condição de sobrevivência, as carícias incondicionais, que é por eu existir. Existe um exercício que eu sempre brinco que é, eu me amo e me aceito completa e profundamente como sou. Repete isso para você umas 3 vezes e vê como ecoa dentro de você, vê como ressoa dentro de você. Tá? Muitas vezes eu começo a fazer, existem 3 exercícios, 3 técnicas que eu uso, que o início dela é exatamente isso. Às vezes é aqui, eu me amo e me aceito completa e profundamente como eu sou. E muitas vezes as pessoas, quando começam a fazer essa técnica, elas começam a chorar. Por que elas começam a chorar? Porque elas se habituaram a receber atenção ou carícias condicionais. Eu te amo se você for magra. Eu te amo se você for inteligente. Eu te amo se você for bonita. Na verdade, nós também precisamos do reconhecimento condicional. Tá? Senão o mundo todo mundo faria só o que queria. Mas nós não podemos deixar que as carícias condicionais sejam superiores ao que nós, na verdade, precisamos, que são as carícias incondicionais. Tá? E é muito interessante, porque sempre que você pensar, tente lembrar quando alguém disse eu te amo, se ela disse eu te amo, e se você perguntou para ela por que você me ama, o que ela te respondeu? Se foi um amor condicional ou incondicional. Por exemplo, na minha família todos nós temos personalidades muito fortes, tá? Principalmente as mulheres. E minha sobrinha tem uma personalidade forte. E às vezes eu brinco com ela, eu falo, não adianta, mesmo você ficando brava, mesmo com o seu gênio, eu te amo. Eu te amo porque eu te amo. Ai, mas eu não tô bem. Tudo bem. Eu continuo te amando do mesmo jeito, chorosinha, fedidinha. Eu gosto de você porque eu gosto, eu amo você porque eu amo. Quando nós damos a carícia incondicional, nós não justificamos o nosso amor. Isso não significa que ele seja melhor ou pior do que o condicional. Significa como nós, podemos dar atenção para o outro, como nós podemos dar atenção para nós. Bom, agora que você já fez a avaliação e descobriu qual é o seu grau de carência, a minha pergunta seguinte é, você descobriu, você está lá de 0 a 10, vamos fazer uma brincadeira, de 0 a 2,5 é o teu grau de carência, significa que você está quase morrendo de fome. De 2,5 a 5, você está com fome, muita fome. De 5 a 7, você não está feliz, mas você comeu uma comida que não era tão boa, mas dá para levar. De 7,5 a 10, você realmente está bem. E normalmente, quem estiver se sentindo bem consigo próprio, com os outros, o que vai acontecer? Significa que você está se suprindo e possivelmente se permitindo receber carícias. E aí eu queria ainda comentar sobre o quanto nós temos... Quantas vezes nós passamos por situações onde nós inconscientemente nós geramos aquilo que a gente chama de condições de sobrevivência no não vivas. Eu bato muito na tecla do quão importante é eu falar para o outro, o quão importante a minha forma de falar afeta o outro. Quantas vezes... nós não ouvimos, em terapia você ouve muito e machuca o coração. Um adulto que entra e que começa a contar as suas situações, sua vida, suas histórias, e de repente teve um abandono, teve uma rejeição, veio de uma gravidez indesejada e os pais não souberam lidar com isso e colocaram isso para o filho. Passou por uma questão de separação dos pais, onde os pais esqueceram de contar para a criança que ela não era responsável. Muitas vezes, crianças que passam por maus tratos brutais e que quando ficam adultos ainda se permitem passar por esses tipos de maltratos.
A própria tendência suicida dos pais, tudo isso nos leva a aumentar a nossa carência e a nos fazer nos sentir indesejados, nos sentir inadequados na vida. Então, o que eu quero convidar... Oi, Joana, bem-vinda. Oi, Dani. Tá, eu quero convidar vocês, a partir de agora, a trabalhar com o que a gente chama do treinamento básico de amor. Porque nós recebemos um treinamento básico, tá? De falta de amor. O que significa isso? Nós falamos, não dê muita atenção para o outro, não dê atenção positiva para as pessoas, porque as pessoas vão se habituar mal e elas não vão saber compartilhar isso, elas vão ficar com poder sobre você. Se eu não der carícias positivas para o outro, como é que eu vou criar intimidade? Como é que eu vou fazer com que o outro se sinta importante na minha vida? Como é que eu vou despertar o melhor do outro na minha vida? O segundo ponto é, não aceite carícias positivas. Se a pessoa está te elogiando é porque quer alguma coisa. Efetivamente existe sim. Existe aquilo que a gente chama de carícias inadequadas. Tá? Carícias que, na verdade, elas fazem com que nós nos sintamos totalmente inadequados pela forma como nós somos. Quando alguém diz para nós, ai, você emagreceu, e nós sabemos que nós engordamos muito. Ai, querida. Então, assim, nós sabemos claramente quando e como uma pessoa, ela nos dá uma carícia negativa. Então, assim, quando eu aceito, eu estou só aumentando a minha carência real. A terceira regra, não peça carícias positivas. Se eu não peço, como é que o outro vai saber o que eu preciso? Me explica. Agora, todo mundo nesse planeta tem telepatia. Eu tenho que descobrir o tipo de flor que você gosta, eu tenho que descobrir o tipo de chocolate, o tipo de carícias, o tipo de atenção que você quer. Você não pode me contar. Isso me lembra muito quando a gente fala não peça carícias positivas, e é uma historinha, é mais do que gentileza gera gentileza, Hector. É o quantas vezes por amor nós acabamos não dando o melhor para o outro que o outro precisa. Eu gosto muito de historinhas, principalmente historinhas sufis, mas essa não é uma historinha sufi, essa é só uma historinha. Tinha um casal que eles estavam casados há 30 anos e eles realmente se amavam. Se amavam profundamente. Não havia dúvida de que os dois se amavam. E todos os dias, os dois compartilhavam um pãozinho. Eles cortavam o pãozinho no meio, a mulher pegava a parte de cima e o marido a parte de baixo. E nos últimos 30 anos, eles fizeram esse mesmo ritual. Naquele dia, chegou o dia deles comemorarem 30 anos de casado. E a esposa olhou para o marido e disse para ele, hoje nós completamos 30 anos de casado. E eu queria te pedir algo. E ele olhou para ela e falou, o que você quiser. Você nunca me pede nada, mas o que você pedir é lógico que eu farei. Ela falou, então, nesses últimos 30 anos nós temos dividido um pãozinho. E você sempre me dá a parte de cima e você fica com a parte de baixo. E hoje, que é o dia do nosso casamento, do aniversário do nosso casamento, eu queria te pedir um favor, eu queria comer hoje a parte de baixo do pãozinho, porque eu adoro a parte de baixo. E o marido olhou para ela, surpreso, e disse para ela, por que você nunca me disse isso antes? Há 30 anos que eu como a parte de baixo achando que você gosta da parte de cima. Mas eu adoro a parte de cima. Por que você nunca me contou isso? E ela olhou para ele e disse, porque eu queria te fazer feliz. E ele olhou para ela e disse, eu também. Então, olha bem, se eu não te peço, se eu não te falo o que eu quero, mesmo você achando que está me dando o melhor que você tem, será que isso vai realmente me deixar feliz?
Quantas vezes nós usamos a comunicação para nos afastar e não nos aproximar? O Hector fez uma pergunta, tem uma pergunta. Por que será que todas as mulheres querem mudar as atitudes do homem assim que começam a namorar ou ficar especialmente após casada? Hector, isso é um hábito que se traz e que vem no nosso inconsciente coletivo. Por quê? Porque nós não nos ensinaram a negociar, não nos ensinaram a pedir aquilo que nós realmente necessitamos. Nos ensinaram muito erroneamente de que, na verdade, as pessoas elas vão mudar e as pessoas não mudam. E muitas vezes nós fazemos isso achando que estamos fazendo o melhor, porque aquilo vai ser o melhor. Esquecemos de negociar com o outro. Mas isso não é um erro só das mulheres, eu diria que é um mau hábito do ser humano. Nós estamos tão habituados a querer dar amor que às vezes nós damos amor da forma errada. Na minha opinião, lógico. Pode ser que vocês concordem com isso ou não. Mas é muito importante nós entendermos que tudo isso vem de gerações e gerações, onde nos ensinaram que dar carícias positivas não é bonito. Aceitar carícias positivas não é bonito. Pedir carícias positivas não é bonito. Tá? Se dar carícias positivas não é bonito. Recusar carícias negativas não é bonito. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro fazendo um treinamento imenso na falta de amor. E não um treinamento de amor. Então, pergunte com muita tranquilidade dentro de você. Hoje, a pessoa que está ao meu lado, meu parceiro, minha parceira, minha melhor amiga, meu melhor amigo, meus filhos, eu falo o que eu realmente preciso? Eu conto o que realmente me deixa feliz? Eu peço o que eu quero? Tá? Eu me dou o que eu quero? Ou eu fico esperando o outro fazer isso por mim? Tá? Eu fico esperando que o outro me faça feliz? Então, eu acho que tudo na vida pode ser muito prático. Então, a regrinha é, depois que você avaliou qual é teu grau de carência, o próximo passo é o que eu posso fazer para diminuir a minha carência. O que se eu fizer, realmente vai fazer com que eu me sinta feliz comigo. A Miriam está perguntando o seguinte, o que são carícias negativas? Miriam, carícias negativas são carícias que nos levam a nos sentir inadequados ou a nos sentir, nos levam a vivenciar emoções e sensações ruins. É como se eu dissesse para mim mesma o tempo todo, eu sou muito burra, eu não sei pensar, tá? Eu não sei isso. O Hector falou uma coisa que é o seguinte, é difícil reparar na essência do homem. Digo, por mim, eu gosto da essência do íntimo da mulher, e a maioria do homem, ele gosta disso, já a mulher não, ela já vê as coisas negativas e já critica, e não gosta de ser criticadas. Hector, vamos lá. Crítica é crítica. Eu posso fazer uma crítica a você e nem por isso eu preciso agredir sua autoestima. Eu posso dizer para você, Hector, esse teu comportamento, eu não gosto dele por conta disso, disso e disso. Isso é uma coisa, isso é uma crítica. É como dar um feedback. Eu posso te dar o feedback que eu quiser. Tudo vai depender como eu vou fazer isso e como eu vou falar isso. Tá? Eu posso te dizer o que eu quero, mas eu tenho que saber como falar. O problema é que muitas vezes, ou as pessoas ficam com muito mimimi para falar e dão volta e não falam, tá? Ou então, quando elas falam, elas estouram e aí muitas vezes elas vomitam no outro. Então, uma das formas que nós temos de podermos lidar e aumentar nossa capacidade de receber e dar carícias, diminuir a nossa carência, é resolvermos o problema de acordo com o momento em que ele surge. Se algo não ficou bem resolvido numa relação, resolva no início.
Não deixe aquilo virar um monstro para você depois achar que não tem mais como resolver. Por quê? Porque criou-se dentro de você um monstro de mágoa, um monstro de tristeza, um monstro de culpa. Então, eu acredito profundamente que quando nós temos a consciência do que nós precisamos, eu posso olhar o outro e ver o outro. Um dos mandamentos é amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não sei me amar, se eu não tenho amor por mim, como é que eu vou dar amor para você? O que acontece quando nós falamos, isso daqui nós estamos falando, carícia ou carência, em relação a qualquer coisa que nos faz falta. Tá? Eu posso ter carência de comida, eu posso ter carência de atenção, eu posso ter carência de reconhecimento, eu posso ter carência de pertencimento. Eu posso ter N carências. A questão é eu entender claramente o que provoca a minha carência e como que eu vou suprir. E aí nós entramos no segundo ponto, que é a minha autorresponsabilidade. Na verdade é o terceiro. Porque primeiro eu entender minha família, segundo eu entender onde eu estou. Terceiro eu montar um plano de ação de como eu vou resolver isso. Tá? E outro ponto é eu assumir a responsabilidade de que não é porque eu tenho um parceiro afetivo, ou uma parceira, ou uma mãe, ou um pai, ou uma amiga, ou filhos, que eles são obrigados a suprir a minha carência. A minha carência é minha. Eu sou responsável pela minha carência. Quem me conhece muito bem sabe que eu não como cebola. Eu não suporto cebola, eu adoro o gosto da cebola, mas eu não suporto mastigar cebola, tá? Então, quando alguém me convida para ir jantar ou almoçar, se é num restaurante não, mas se alguém me convida e fala, tem alguma coisa que você não come, eu aviso, eu não como cebola. Tá? E alguns amigos vão dizer, vai trazer uma lista a mais. Às vezes sim, tá? Não como carne crua. Então, se eu não conto... Tá? Eu lembro de um amigo que ele me convidou para jantar na casa dele e ele fez o prato especial da família, sopa de cebola. E eu olhei para aquela sopa e eu falei, meu Deus amado, o que eu faço aqui? E aí eu tive que olhar para ele dizer, amigo, adoro você, mas eu não como sopa de cebola. E nós fizemos uma coisa simples para mim, mas é o prato predileto, esse prato é uma receita francesa da minha bisavó. Falei, perfeito, adoro a sua bisavó, mas não como cebola. Eu não me agredi, não agredi e virou uma piada entre nós. Virou uma brincadeira entre nós. Por quê? Porque eu não preciso criticá-lo e dizer, você deveria ter perguntado o que eu comi ou não, ou eu deveria ter dito. Não, nós dois erramos, nós não conversamos. Então, o que eu gostaria de pedir para você que está assistindo a live e que acha que nesse momento a carência é uma questão para você, tá? É entender que o outro não é responsável por suprir as nossas necessidades. Os nossos pais, enquanto éramos crianças, tinham obrigação de suprir. Por isso que ter um filho é uma responsabilidade muito grande. Filho e pet é por prazo indeterminado. Não dá para pegar e jogar fora. Tá? Peguei, não gostei, vou trocar. Não funciona assim. Não tem prazo de devolução de 7 dias. Mas quando nós temos uma criança, quando nós temos um animal, nós precisamos, tá, entender com clareza, tá, como é que foi isso lá atrás, sem ter. Na verdade, não é que a carência independe do que se recebeu quando criança. A carência, ela depende muito do que nós recebemos quando criança. Por quê? Porque uma criança que não recebeu carinho, uma criança que não foi aceita, não teve um viva incondicional, ela não foi aceita porque ela existiu, ela não foi importante porque ela existiu, ela foi colocada no meio de uma disputa de pais, ela não foi vista como criança, ela não teve as suas necessidades supridas, ela vai trazer algum tipo de carência para a vida dela, até ela curar essa carência. É possível curar? É possível curar. Às vezes essa carência advém como a necessidade de ter dinheiro.
Por quê? Porque o dinheiro me dá uma pseudo-segurança. E essa pseudo-segurança me dá uma sensação de aceitação ou uma sensação de que a partir dali eu posso ter o que eu quero. Tem pessoas que vão suprir a carência trabalhando. Na verdade, todos nós temos algum tipo de carência. A maioria de nós, todos não, mas a maioria. Tá? É tão forte isso que a Melanie Klein, quando ela criou a teoria dela, ela criou a teoria do seio bom e do seio mau. O que significa isso? Significa que quando a mãe está presente, é quando a criança recebe o aleitamento, a mãe é a mãe boa, é o seio bom. Quando ela tem fome e aquele seio não está à disposição dela, é quando cria a imagem do seio mau, que depois nos ajuda a crescer. Mas quando isso é feito quando somos muito pequenos, isso chega a influenciar até na nossa capacidade intelectual, no nosso QI. Crianças, já foi comprovado que crianças que nascem prematuras e ficam no hospital com os pais indo todo dia, acariciando, conversando com essa criança, às vezes elas chegam a ter um QI superior, tá? A uma criança que nasceu de 9 meses e não teve atenção. Então, só para vocês entenderem, é assim, a primeira fase na nossa vida, ela vai definir o quanto nós vamos levar de carência, de dependência, de medo das nossas relações futuras. Entende? Se eu tenho uma mãe que para receber atenção, eu tenho o tempo todo que ser perfeito, eu vou aprender eu vou me condicionar a satisfazer o outro, a agradar o outro para receber atenção. Se eu tenho uma mãe que só me dá atenção quando eu sou rebelde, quando eu brigo, eu automaticamente, o que ela valoriza em mim, isso vai se refletir. Por que nós temos tantas... Por que a gente tem tantas mulheres? Por que a mulher acaba sendo muito mais carente às vezes do que o homem? Nós temos um agrade sempre, nós temos uma condicional de vida muito maior. O menino, ele simplesmente, na maioria das vezes, ele se sente poderoso. É a criação, muitas vezes. Tá? Nós temos que entender que por N situações, até mesmo pelos nossos pais, tá? Como é que eu posso dizer? Pelos nossos próprios pais, eles não tiveram isso, eles só replicaram. Tá? Eu vim de um pai que era muito carinhoso e de uma mãe que é mais reservada. Tá? E que hoje está muito mais afetiva. Mas eu tive uma avó que era hiper, mega carinhosa. Acho que todos os meus primos temos a mesma sensação. A minha avó era uma pessoa que acolhia incondicionalmente cada um de nós. Brigava muito, mas ela nunca agrediu. Eu nunca me senti agredida na minha autoestima. Tá? Isso é muito importante. E normalmente, Tere, o que acontece? Conforme nós vamos trabalhando em terapia, conforme nós vamos buscando autoconhecimento, nós mesmos vamos curando essas carências. Agora, quando eu não olho para isso, eu continuo na inconsciência, a minha tendência é repetir, repetir, repetir. Então, antes de nós terminarmos, vamos fazer só um review. Primeiro ponto. Carícia é a unidade básica de reconhecimento humano. É ela que faz, na verdade, são estímulos, tá, sociais que uma pessoa faz à outra, o qual, por sua vez, reconhece a existência do outro. Tá? As carícias podem ser positivas ou negativas. Positivas quando me fazem me sentir bem, me convidam a emoções e sensações agradáveis. Negativas quando me convidam a emoções e sensações desagradáveis. Elas podem ser condicionais quando alguém me ama pelo que eu sou. Ai, você é muito meiga. Eu gosto de você porque você é meiga. Ela está praticamente me colocando dentro de uma caixinha de ter que ser meiga para ser amada. Ou eu te amo do jeito que você é, mesmo quando você está com raiva. São as incondicionais. Tá? Nós temos, quando a gente fala em carícias, vocês terem uma ideia, é uma aula de 8 a 12 horas, só falando sobre carícias. Então, qual é a lição de casa? Avaliar como é que está a minha carência nesse período,
O que eu posso fazer ou o que eu preciso para diminuir a minha carência? E o que eu posso me dar e o que eu preciso pedir para o outro? E qual é a regra, assim, a lei de treinamento básico de amor? Dê carícias positivas para as pessoas, elogiem. Aceite os elogios, aceite o que as pessoas estão te dando positivamente. Peça carícias positivas, peça o que você precisa, não o que o outro acha que você precisa. Se dê carícias positivas e recuse carícias negativas, mesmo que sejam suas. Tudo bem? Muito obrigado por terem estado comigo. Vejo vocês na quarta-feira às 15 horas. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, é só colocar. Hector, obrigado pela participação. Desculpa não ter respondido todas as suas questões, porque eu achei que eram muito particulares, então isso não envolvia todo o grupo, tá bom? Então, um beijo e vejo vocês na quarta.